Bem-vindo aqui, mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações do entorno da nossa bolsa de valores, do mercado no geral, que quando bem interpretadas nos ajudam nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 23 de setembro de 2024, agora são aproximadamente 2h20 da tarde. Eu vou falar hoje sobre como está a nossa bolsa, como ela está se desenvolvendo, o que está havendo em termos de fuga de capital e os juros que estão aí em sequência de aumentar e como isso aí veio impactando na nossa bolsa de valores. Como de praxe, hoje é segunda-feira, nós começamos sempre pelo Boletim Fox. O Boletim Fox, ele de fato, ele sai na sexta-feira, mas a publicação ele só se torna acessível para nós nas segundas-feiras. E veja que o Boletim Fox, ele não faz uma previsão nem uma projeção. O que acontece é que ele reflete uma opinião, como o mercado enxerga que as coisas possam estar acontecendo lá no final do ano que vem, no final de 2026 e também no final de 2027. Mas para nós aqui está interessando o final do nosso ano. Veja que tem uma sutil piora do IPCA, ou seja, o nosso índice da inflação, que a semana passada estava de 4,35% e agora está em 4,37%, uma piora sutil, mas já mostra que o mercado ele não está vendo com bons olhos. O mercado também, na semana passada, entendia que a taxa de juros, a Selic, chegaria a 11,25% e agora mudou essa semana para 11,5%. Então deu uma piorada naquilo que é a expectativa para a Selic lá no final. Que no final das contas vai ser o bojo da nossa conversa do dia de hoje. E vamos começar aqui pelo Poder 360. Essa reportagem é assinada por Hamilton Ferrari. Ela é do dia 21 de setembro de 2024, uma reportagem que saiu no sábado, aproximadamente 2:15 da tarde. Veja que estrangeiros retiram 28,6 bilhões da B3 em 2024. Aqui está considerando todo o ano. Os investidores internacionais removeram 2 bilhões da bolsa no acumulado de setembro, no 7º mês com saída de recursos esse ano. Ou seja, de 9 meses que nós tivemos até agora, em 2024, em 7, a relação de entrada e saída, a saída foi maior que a entrada. É assim que eles estão considerando, no caso, esta análise. E em setembro foram retirados 2 bilhões, pelo menos até agora, até o dia que foi feita essa reportagem com base nos dados que são do dia 18 de setembro. E representa então o 7º mês de saldo negativo em capital internacional, ou seja, entre o que entra e o que sai acaba como negativo. A saída de recursos estrangeiros é a mais intensa desde 2020. Olha só que interessante, o primeiro ano da pandemia. A participação dos agentes internacionais tem sido diferente neste ano, em relação a 2023. De janeiro a setembro do ano passado, a B3 teve entrada de 9,2 bilhões em capital externo. Então vieram os aportes no ano passado, de uma forma mais positiva. Me parece até que troca de governo, um novo governo entrando, era natural que o mercado fosse ficar mais positivo, até pelas promessas que sempre são feitas, não importa qual seja o governo. Mas parece que está havendo um arrefecimento. Mas, ainda que pese essa saída, que é a maior desde 2020, note que o saldo ainda está positivo quando nós consideramos o período que vai de janeiro de 2023 até setembro de 2024. Ele está positivo em 16,3 bilhões, indicando que na realidade é este ano de 2024 que o pessoal está um pouco mais cestroso, está mais comedido, talvez não acreditando tanto na forma como a nossa economia está sendo conduzida. E como eu disse, esses valores foram considerados até quarta-feira, 18 de setembro, sendo que na realidade, depois nós vamos dar uma olhada no gráfico, na sexta-feira, no dia 20, foi o dia que teve a maior movimentação negativa, podendo inclusive esses dados serem piores. Isso aconteceu na quarta-feira
quando o Banco Central dos Estados Unidos anunciou corte de 0,5 ponto percentual nos juros, né? Quando nós tínhamos até, ao contrário, uma expectativa de que ou ficasse no mesmo ou no máximo chegasse a 0,25. Realmente, a mim pelo menos surpreendeu, e acho que o mercado, pelo menos olhando para a Bolsa Americana, ele parece de alguma forma ter ficado mais positivo, mais confiante. Veja que na quarta-feira, dia 18 de setembro, na relação compra e venda, houve um saldo negativo de 700 milhões. Já se nós considerarmos todo o mês de setembro, entre as compras e as vendas, o saldo é negativo de 2 bilhões, que nós vimos lá no início da matéria. E se considerarmos todo o ano de 2024, pelo menos até 18 de setembro, na relação das compras com as vendas, a perda é de 28, quase 29 bilhões. E veja que o impacto, como a gente acabou vendo, né, dos juros, principalmente em relação aos cortes, os juros, quando mais altos nos Estados Unidos, eles incentivam investimentos nos títulos públicos norte-americanos. A rentabilidade elevada, aliada à segurança da aplicação, aumenta a atratividade e possibilita a fuga de dinheiro nos países que têm ativos mais inseguros. O Brasil tem juros mais altos, mas ativos, né, no contexto geral, mais inseguros. Na realidade, diante do cenário, a gente até poderia ter uma expectativa contrária, né? Porque houve a redução dos juros e se poderia esperar um aporte maior na nossa bolsa, mas não, deu um outro efeito. O mercado acabou entendendo que com a redução dos juros, um potencial do crescimento da bolsa americana e por isso, provavelmente, uma migração de capital. E nós já tínhamos comentado aqui que apenas em junho a saída de capital estrangeiro superou 40 bilhões. Aí a saída como um todo, né? O valor bruto, você precisa também verificar a questão da entrada para chegar no quanto foi o saldo. Mas tem alguns aspectos aqui, pelo menos a meu ver, positivos para nós que somos investidores da Bolsa. Veja que pessoas físicas no Brasil colocaram 21,4 bilhões em recursos na Bolsa de Valores de janeiro até setembro. Então, internamente, aqui no mercado doméstico, parece que se tem uma expectativa um pouco mais positiva. Já as instituições financeiras aportaram bem menos, né, 11,1 bilhões, ao passo que o saldo dos recursos dos institucionais, que são aqueles fundos de pensão, esses que têm esse CNPJ, que trabalham com recursos que advêm, por exemplo, desse conjunto de seus clientes, né, que buscam ali uma segurança, ele está negativo em 22,3 bilhões. Provavelmente os institucionais tenham saído e migrado para a renda fixa. Veja que eles procuram mais a renda fixa, inclusive, do que os próprios investidores, pessoas físicas, no caso, daqueles que investem na Bolsa de Valores, né? Estou me referindo. E aqui, ó, interessante, ó, pessoas físicas está nesse, eu acho que um azul mais escuro. E nós olhamos aqui, ó, desde janeiro de 2024, onde havia até um certo empate técnico aqui com os institucionais e também com outros aqui. A pessoa física acabou se descolando, ó, indo para 22,8 no mês de junho. E você pode notar aqui, ó, que os outros aqui também se descolou bastante, 9,2 bilhões. E agora está liderando, né, apesar de que outros e pessoas físicas estejam aqui num patamar de muita proximidade. No azul mais claro, nós estamos falando das instituições financeiras. Aí nós estamos falando de bancos, aquelas empresas que fazem concessão de crédito, mas que não são necessariamente bancos. Eles também têm ido para a Bolsa de Valores, embora até abaixo, né, do que seriam as pessoas físicas. Mas, de qualquer forma, num valor até bastante consubstancial. Quando a gente olha aqui para os institucionais, dá uma clareada aqui no gráfico, onde ele tem esse verde aqui, veja que a saída deles desde junho, quando começaram aí os rumores, né, sobre aumento das taxas de juros, eles caíram de forma vertiginosa, ao passo que os estrangeiros, desde o começo do ano, 7,9, 40 bilhões, e agora no acumulado do ano 28,6.
De toda sorte, me surpreendeu bastante pessoas físicas e as instituições financeiras. Eu achei até que as instituições financeiras elas fariam uma outra migração, mas a pessoa física no Brasil parece aí que está sendo o carro-chefe no final das contas, pelo menos para os valores que nós temos obtido na nossa Bolsa de Valores em termos de valorização. E é curioso, porque a gente precisa também olhar como é que isso aí pode, né, continuar se comportando ao longo do ano. Aqui na Isto É Dinheiro, nessa reportagem assinada por Regina Pitócia, do dia 20 de setembro de 2024, ela vai tentar nos levar a entender por que a Selic vai entrar em um novo ciclo de altas, sendo que nesse ciclo de altas a tendência normalmente é uma migração para a renda fixa. Só o juro real da nossa economia ficaria em 6,5%, que é quando nós pegamos os 10,75%, que está atualmente a taxa Selic, e subtraímos da poupança. Então, da inflação, sendo que eles estão considerando nesse caso a inflação a 4,25%, pelo menos até o presente momento. E é interessante, né, porque a gente viu no Boletim Focus que eles estão indo para 4,37%, então eles estão se aproximando de 4,40%, se descolando dos 4,25% que nós temos atualmente, ou seja, uma expectativa de aumento inflacionário até o final de 2024. A questão ainda que deu alguma sustentabilidade do ponto de vista de uma visão positiva em relação ao Banco Central foi justamente porque a decisão pelo aumento da taxa Selic foi unânime. Porque da outra vez que houve divergências, uns estavam indo mais na direção do atual sujeito, né, que foi colocado à frente do executivo, que queria baixar, então houve uma divergência e o mercado todo ele acabou por sucumbir. Mas esta visão aqui de unanimidade afasta o temor de uma mudança de rumo da política monetária e de um eventual cavalo de pau da política econômica por parte de quem aqui, né? Do atual indicado para substituir o presidente do Banco Central. E eles entendem que o atual indicado ele faz parte aqui do petismo, que é muito estranho até ver essa afirmativa. E vejo aqui nessa reportagem da CNN, assinada por Malene Ramos, ela é do dia 28 de agosto de 2024. Ela tem algumas informações aqui que nos esclarecem alguns pontos, né? Porque o atual indicado, eles querem mostrar quem é a pessoa. Mas eu vou chegar aqui no ponto que interessa. Neste parágrafo aqui, ó, ele começa na máquina pública em 2007, no governo José Serra, do PSDB. Na época, aqui em 2007, tinha aquela, se chama, né, de Teatro das Tesouras, PSDB-PT, então ele estava em lado oposto. E ele chefiava a assessoria econômica da Secretaria de Transportes Metropolitano. Em 2008, foi diretor da Unidade de Estruturação de Projetos IPPS, Participação Público-Privada da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Ou seja, um sujeito fisiológico. Muito difícil, então, que a gente consiga aceitar essa ideia de que se esteja falando de um petista. Ao que tudo indica, serve mais às grandes cabeças do mercado financeiro. A sinalização é de que a instituição manterá o controle da inflação, essa aqui a gente está com sinal de que vai subir, deixando de se dobrar às seguintes críticas ou as seguidas críticas do atual indivíduo que foi decretado, colocado à frente do nosso Poder Executivo Federal. Se nós estamos vendo, né, um início das quedas dos juros americanos, na realidade isso deveria, que é exatamente o que eu disse, favorecer com o aumento de entrada de capital estrangeiro, também até com a queda do dólar que vem acontecendo. Não vou entrar muito no detalhe, é só falar mais da expectativa. Nesse novo ciclo de elevação das taxas, que deve ser breve, tem o objetivo de segurar as expectativas diante de várias pressões inflacionárias. Então pode haver uma redução, mas de qualquer forma o mercado ele se oferece mais, principalmente para um tipo específico de operação. A aposta é de que esse curto ciclo de alta dos juros básicos da economia chegue em fevereiro de 2025 entre 11,75% e 12% da Selic.
E aí, isso alarga o spread e propicia as chamadas operações. O spread aqui é a diferença entre os juros que nós temos e os juros fora. Então, se lá tem um juros menor, é natural que se pegue recurso lá a juros menor e invista aqui fazendo essa operação que eu disse, mais favorecida, chamada de carry trade, que é tu pega lá juros menor, bota aqui a juros maior e a diferença entre eles, que seria o spread, é o ganho que se tem sem fazer absolutamente nada, simplesmente especulando, trazendo dinheiro estrangeiro para cá. Por isso, a tendência racional é de contenção na cotação de dólar. Então eles preveem isso, a chegada de capital, mas aí para títulos do governo. A chegada de capital, uma redução de dólares e talvez aí, uma possível migração da renda variável para a renda fixa. E no dia de hoje, o Bovespa segue na mesma toada de sexta-feira, está aqui a 130.658 pontos, cai 0,31. Então parece dar mais aquela caidinha que se espera. E dentro do contexto que está se apresentando, o que nos deixa aqui para ficar de olho? Nós estamos aqui de olho em Banco do Estado do Rio Grande do Sul, agora está a 11,58, já compramos a ação, cai 1,28%, se bater a 11 baixo, 10 alto, então a gente volta a comprar novas ações. O Banco do Brasil também está voltando aqui para os 27%, cai 0,33%. O BB Seguridade, que deu uma recuperada, eu esperava até que ela fosse cair mais, saiu hoje o relatório mensal, eu vou olhar o relatório e amanhã a gente conversa sobre esse relatório. Também me chamou a atenção aqui o Banco Santander, a SAMB3, que é a ação ordinária, veja que cai 2,27% a R$ 13,80. 13 baixo, 12 alto, também consideramos a possibilidade de voltar a investir na ação. E uma outra ação que nós estamos acompanhando, e até lançamos ordem válida até cancelar, que é a Taesa, ação ordinária, agora está 11,39. Ela chegou a descer aqui a R$ 11,31 e a nossa ordem está a 11,25. Nós tínhamos falado isso, um 11 baixo. Para a Taesa parece que está bom ele fazer uma compra pequena da ação. E onde o mercado, eventualmente, ele acaba por ver uma eventual ausência de oportunidades, é onde, pelo método que nós praticamos aqui no canal, nós enxergamos essa oportunidade. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Acredito que tem uma margem para descer um pouco mais, depois vir a se estabilizar. Dessa forma, se descer de uma maneira mais veloz, mais rápida, então a gente acaba aí por fazer um aporte bem mais significativo do que esses pequenos que nós estamos fazendo. Isso porque fizemos uma boa reserva de oportunidades e parece que talvez as oportunidades estejam surgindo. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Me despeço de você, espero que você tenha gostado. Me despeço de você desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.